Olá pessoal, seja bem-vindo ao Med Learning. Meu nome é Tatiane, sou nefrologista paliativista. Eu vim falar com vocês a respeito de um assunto muito importante que é a angústia de todo médico. Qual é a hora de parar o tratamento? Então, esse tema, vou trazer um caso clínico do cardiologista. E aí a gente tratou esse paciente junto, em que momento parar, em que momento a gente repensar o nosso cuidado, e é isso que eu vou trazer para vocês, né? A gente sabe que quanto maior as hospitalizações do paciente idoso, maior também a mortalidade com o aumento da idade, né? Quanto maior a idade, maior as hospitalizações, maior também a nossa mortalidade para esses pacientes, principalmente aqueles pacientes que já têm uma insuficiência cardíaca. Então, a gente vai falar aqui de um paciente, no nosso caso clínico. Um paciente, ele tem 94 anos de idade, um histórico complexo de uma insuficiência cardíaca crônica avançada, com uma NIRA classe funcional 4, tá? Com as outras comorbidades, diabetes mellitus já de longa data, era renal crônico, tem uma doença renal crônica avançada, em 3 internações seguidas nos últimos 6 meses por mesma causa, por ICC. Esse paciente foi internado nos últimos 6 meses, 3 vezes por ICC. Então, é um paciente que já traz claros sinais de refratariedade a esse tratamento, de complicação do caso dele, né? Falando da severidade da doença cardíaca, né? Uma IC de causa isquêmica desse paciente. Como eu disse, uma classe funcional 4, NIRA, que é onde você tem os sintomas presentes em repouso. Então, esse paciente já tinha esses sintomas, né? Ele tinha também uma fração de ejeção de 29%. A gente sabe que fração de ejeção menor que 30%, esses pacientes já aumentam muito, aumentam 40% de chance de óbito em um ano. Então, esses pacientes idosos com ICC grave, uma fração de ejeção mais baixa do que 30%, a gente já tem aumento de 40% de chance de óbito em um ano. E ele tinha um Euroscore de 90,8%. Então, esse era o contexto e a gravidade da doença cardíaca desse paciente. Ele tinha como sintomas refratários, que a gente estava vendo nessas últimas internações, a dispneia severa, os mínimos esforços, ele não conseguia virar na cama, ele não ia ao banheiro, o fato dele andando com dificuldade até o banheiro, com muita falta de ar, muita dispneia, né, e severa mesmo, a qualquer mínimo esforço, então isso já era evidente. Ele tinha uma dor precordial em repouso, essa dor variava, né, melhorava quando ele fazia uso das medicações de rotina cardiológicas, mas ele tinha essa dor precordial e ele tinha um edema de membros inferiores, importantíssimo, o que trazia aquela sensação de peso nas pernas, dificuldade para deambular. A dependência dele foi aumentando a cada dia fora dessas internações, né, em casa mesmo. E aí a gente avalia as comorbidades que vão pesar. Quais são elas? Diabetes, né? Descompensação frequente, com acidose metabólica. Então, o diabetes acaba tendo essa descompensação, né? Ele variavelmente tinha que fazer ajuste de insulina, fazia acidose metabólica, tinha que ficar sempre fazendo esse controle. A nefropatia diabética, uma doença renal crônica, estágio dele já era 4, 5, uma taxa de filtração menor que 30, não dialítico. E aí, então, a doença renal avançada, mais o diabetes descompensado, isso limitava e complicava ainda mais o tratamento. Por quê? O tratamento da IC. Porque ficava mais difícil você fazer manejo de dose de medicação voltado para IC. Né? O sacubitril com valsartana, a gente ficava no limite para hipotensão, tinha um risco de hipercalemia, com a própria espirolactona, um fator da doença renal crônica, né? Então esse ajuste diurético ele acaba sendo muito difícil e complexo, certo? Então, um paciente muito grave.
paciente já tinha uma terapia máxima na admissão, que era o uso do seu quarteto fantástico, né? Ele já usava o sacubitril com valsartana 100 mg de 12 em 12 horas, bisoprolol de 10 mg ao dia, espironolactona 25 mg ao dia e a dapaglifosina 10 mg ao dia, era o que ele estava utilizando. Além disso, furosemida com o KCL, que ele fazia uma hipocalemia nesse caso, então eu tinha que fazer o ajuste ali de 12 em 12 horas, o insulina basaglar, trimetazidina e o Sustrate, eram os medicamentos que ele utilizava. A conduta inicial para esse caso, a gente foi chamado para avaliar, no primeiro momento foi o cardiologista mesmo, em home care, para avaliar esse paciente. E aí, por conta do edema, o único ajuste que ele fez diante desse quadro tão complexo foi passar numa tentativa ali de fazer uma furosemida endovenosa para controle da congestão e da dispneia, porque ele tinha uma congestão, ele tinha dispneia e era o sintoma que estava incomodando muito ele. Então foi iniciada a furosemida endovenosa em domicílio para poder avaliar como que esse paciente ia, né? Ele teve evoluir. Ele teve uma melhora importante do edema nessa ocasião. Ele respondeu ao tratamento com diurético, a gente acompanhando semanalmente com medicamentos, mas isso não se sustentou. Umas 2 semanas depois ele voltou a apresentar o edema, voltou a apresentar dispneia recorrente, voltou a apresentar os sintomas. E pior, ele piorou ainda mais a funcionalidade dele em casa e a dependência em casa. E ele começou a trazer as questões que eu estou próximo à morte, eu sei que eu vou morrer. Ele trouxe isso. Quando a família ouviu isso dele, a própria família desejou que fosse chamada a equipe de cuidados paliativos e eu fui para avaliar esse paciente. Então eu comecei a acompanhar junto com o cardiologista esse paciente na casa diante desse quadro. E aí, apesar da otimização, ele teve a melhora inicial do edema e depois uma piora. Isso evoluiu para uma respiração de Chine-Stokes. Ele fazia uma respiração mais profunda, fazia umas pausas, né, umas apneias. Então, a gente tinha um fisioterapeuta acompanhando. O fisioterapeuta discutindo com a gente falou, é melhor, vamos tentar um BiPAP para esse paciente, para ver se ele tem uma melhora da respiração, né? E a gente consegue ter um controle desses sintomas. E aí foi tentado o BiPAP para esse paciente junto com o fisioterapeuta. O paciente não respondeu, na verdade até se incomodou muito com o BiPAP, então a gente usou uns 2 dias o BiPAP e logo parou. E aí a gente foi entendendo que esse paciente, na verdade, foi intensificada a fisioterapia respiratória, mesmo assim sem melhora. E a gente estava claro os sinais de refratariedade desse paciente, né? A perda de funcionalidade, todo esse processo, ele não respondia ao tratamento, né? Um paciente já muito idoso, e aí é a hora da gente pensar, né? Até onde a gente deve ir com as medidas invasivas ou não. A gente deve levar esse paciente para o hospital, interná-lo para fazer a continuidade do tratamento, evoluir para uma intubação. A gente vai manter o BiPAP mesmo que ele esteja muito desconfortável. Até quando que a gente vai, né? Mas já como critério de elegibilidade para medidas não invasivas é o fato da própria família chamar a equipe de cuidados paliativos, né? E entender que o pai de 94 anos, foi a filha que chamou, já estava num processo até de terminalidade. Então, leva a gente a discutir sobre esse caso, né? Ele mesmo já tinha o entendimento que só a morte poderia estar próxima. Como ele era lúcido, então a gente aproveitou esse momento de lucidez para iniciar ali uma diretiva antecipada de vontade. A diretiva antecipada de vontade, ela é sempre importante a gente fazer precocemente, né? Mas foi naquele momento e era aquele tempo que a gente tinha. Então, iniciamos uma diretiva rápida do sentido de que era importante para aquele senhor, onde que ele queria vir a falecer, né? Se ele tivesse uma piora clínica, para onde que ele queria ser tratado, em casa ou no hospital. E aí ele mesmo fez essas decisões, né? Ele falava que o melhor lugar para ele era a casa dele, ele não queria estar no hospital, né? Mas ele não queria sofrer para morrer. Isso ele falou muitas vezes. Então, era o que a gente tinha que dar essa garantia para ele, né? E a família
reconheceu essa fragilidade, buscou esse suporte, então a gente tinha a liberdade para fazer toda a intervenção em conjunto, em apoio entre as equipes e com os familiares, né? Então, os critérios importantes para elegibilidade em cuidados paliativos. Nós, como que eu sei que esse paciente é um paciente para cuidados paliativos, né? Elegíveis para a equipe de cuidados paliativos. Então, vamos lá. A gente tem sintomas persistentes, apesar do tratamento otimizado. Um fato. O paciente passa mais que 50% do dia na cama ou na poltrona. Isso indica perda de funcionalidade. Dependência para cuidados básicos e gerais, né? Banho, medicamento. Antes ele tomava banho sozinho, ele tomava seu remédio sozinho, ele passou a depender de outras pessoas para fazer isso. Capacidade funcional ruim, declínio irreversível, sinais da fragilidade do idoso, né? Ou da fragilidade em geral. Performance status, PPS. A gente tem um score de performance, né? O Palliative Performance. E aí a gente usa o PPS como medida. Então, o PPS dele, qual que era o PPS dele nesse momento? 30%. É um paciente acamado, né? Então, a gente tinha um PPS dele de 30%, né? Então, são critérios de elegibilidade para cuidados paliativos. Além de um grande e importante critério, que era a própria filha entendeu e já tinha conhecimento do que são os cuidados paliativos e pediu o suporte da equipe, né? Focando em quê? Qualidade de vida. Quando ela me chamou, ela falou: doutora, eu quero qualidade de vida para meu pai, né? Então, hoje não vou falar sobre os scores, eu vou fazer um dia só dos scores, mas o PPS dele, né, a hora que eu conheci era 30%, ele só foi piorando. E aí, então, a gente teve o declínio, um PPS que era de 30%, foi para um PPS de 20%, era um paciente que ficou acamado, passou a ter ingestas limitadas de alimento, né, a colheradas, ele já não conseguia mais comer, ele teve períodos de confusão. Então, ele foi piorando essa performance dele, virou uma nova realidade, né, alimentando-se muito pouco. E aí, realmente, medidas mais agressivas, medidas invasivas, não tinha nenhuma indicação para esse paciente. E aí surgiram os questionamentos. Vamos passar sonda nasointeral para esse paciente alimentar ou para eu dar medicamento para ele? Né? Será que é interessante nesse caso eu ofertar uma nutrição artificial para esse paciente? Não. Né? A gente não optou, porque eu mesmo já tinha conversado com esse paciente, não era desejo dele uma sonda nasoentérica, ele não queria de modo algum, para ele não se via com essa realidade, não queria uma nutrição artificial, né? Então a gente foi oferecer o quê? Nutrição de conforto. O mingauzinho que a filha ou a esposa fazia para ele, ofertava do lado dele, com calma. Isso é amor, né? Eu falo que você oferece o alimento, mas está oferecendo muito mais que isso, né? Atenção, é cuidado, então isso é nutrição de conforto. Quando você dá em várias etapas, em pequena quantidade, muitas vezes ao dia. E aí a gente não ia levar para o hospital, foi definido que ia ficar em casa mesmo para os cuidados domiciliares. Então, minha obrigação era o quê? Manejar a dispneia desse paciente, uma dispneia terminal, né? E se por acaso ele tivesse uma agitação? Agitação ele não teve, ele teve mesmo a dispneia que a gente teve que manejar. Então, na verdade, a gente foi realinhando o rumo desse paciente, a gente saiu do curativo, a gente foi para o paliativo, né? O paciente agora já não podia mais expressar suas escolhas, a necessidade a gente tinha que programar como que seria isso em casa junto à família, né? A filha estava eram 2 filhas, uma das filhas estava muito ansiosa, é a que mais ficava perto, né? Eu não digo ansiosa, ela estava mais preocupada, muito cuidadosa. Ela falou assim para mim: doutora, eu nunca tive uma morte próxima à minha família, então eu quero saber quais são os próximos passos, né? E aí a gente objetivando sempre o conforto, a dignidade desse paciente, e aí a gente planejou com a família, né? Como que seria? Desde planejamento funerário, né? De planos, qual funerário chamar, a hora que ia acontecer. Isso pode acontecer de manhã, à tarde, à noite, madrugada, como que vai ser nesse momento. Então, tudo isso a gente planejou junto com os familiares. E a gente ia cuidar da esposa, que era uma senhora também, né? E lúcida, entendendo tudo que estava acontecendo. Então, o registro sempre em prontuário é importante, tanto o prontuário do hospital quanto o prontuário de home care, é um prontuário, documento, tem que registrar tudo em prontuário,
conversas, objetivos acordados, planos direcionados, né? Comunicar sempre um coordenador geral, uma equipe, se você estiver dentro do ambiente hospitalar para fazer isso. Chamar a equipe que está cuidando, desde se tiver técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta. Quem tiver no cuidado, vocês têm que apoiar também, porque a equipe sofre, principalmente se é uma equipe que já cuida do paciente há muitos anos, né? Todo mundo sofre com essa perda e entender o que é isso. Vai matar ele de fome, não vai dar alimento pela sonda, né? Tem todas as inseguranças aí. Então, a garantir sempre que as condutas estejam alinhadas, certo? Com o objetivo de conforto. Descontinuar o que não agrega, né, o conforto. Então, descontinuar, por exemplo, que fora do que vai trazer o conforto, eu posso descontinuar. Nesse caso, a gente tirou o Vastarel, a gente tirou a estatina, a gente tirou as vitaminas que ele estava tomando, né? Sempre priorizando o cuidado, né? Que era, nesse momento, o diurético. Na verdade, o edema. O diurético eu mantenho ou eu tiro? O que eu faço com o diurético? O diurético você pode manter, desde que seja visando o conforto. Se você acha que ele faz sentido naquele momento e está tendo uma ajuda em relação ao edema, não tem problema, você não precisa suspender o diurético, você pode manter o diurético, tá bom? E manter o que alivia sintoma. Então é isso. Diurético, se há congestão, pode manter. Analgésico, eu posso usar uma dipirona, eu posso usar opioide, morfina. A gente usou morfina para esse paciente em dose baixa. Mas ele é nefrotóxico, aí a gente tem o duplo efeito da droga. É o risco-benefício no paciente. Eu tenho um paciente que tem uma dispneia grave que está trazendo um desconforto para ele, está em terminalidade de fim de vida. Então, eu preciso controlar a dispneia. Eu prometi para ele que eu ia fazer isso. E a morfina é um bom medicamento para dor e dispneia. Então, eu só preciso saber usá-lo, né, na dose correta, para não levar intoxicação, né, insuficiência respiratória, tudo mais. Mas eu sabendo usar o opioide adequadamente, ele me ajuda muito, né? Então, é isso. E sempre explicar o que você está fazendo para os familiares. Qual a hora de parar? Não é parar, é mudar o foco. A gente não parou de tratar dele, a gente não saiu de perto dele, a gente só mudou o foco da atenção, né? Então, esse é o objetivo, mudar o foco da atenção. Reconhecer os limites da terapêutica, até onde ela foi, quanto tempo ela foi muito boa naquele momento, até aquele momento. A partir da refratariedade, a gente não tinha como manter a continuidade. O peso da decisão para o médico e a equipe, né? Esse é o peso. Reflita, não tome decisões sozinhas. Pacientes complexos, é muito melhor a gente compartilhar, várias equipes trabalhando junto, vários personagens, profissionais juntos, e aí a gente decide o melhor plano de cuidados para esse paciente. A coragem de mudar o plano, né, de sair daquele plano e buscar um outro objetivo que seja possível também. Manejar um fim de vida adequadamente, sinais e sintomas de fim de vida, uma comunicação adequada. Se você não sabe manejar um fim de vida, chama quem saiba, né? É importantíssimo ter pessoas profissionais da saúde que saibam, que gostem de cuidar de pacientes em fim de vida, que saibam cuidar do paciente em fim de vida, porque não dá para morrer mal, né? A gente já morre mal no Brasil, então a gente tem que melhorar esse número e morrer adequadamente, sem sofrimento, sem dor, sem falta de ar. E o papel do cardiologista no cuidado paliativo, né, e no fim de vida, ele existe, né? O cardiologista andou comigo o tempo todo, né? E aí até o final a gente foi junto. Então é isso. É possível, não é parar, é mudar o foco, mudar o rumo e cuidar bem desse paciente. Então, a importância sempre do suporte à família, suporte à equipe médica, né? Um cuidando do outro, porque a angústia é real. A angústia existe, mas enfrentá-la com conhecimento, né? Não fazer as coisas sem critério, a gente tem que ter conhecimento. E mais do que isso, compaixão, né? Cuidar do paciente com compaixão leva então a um cuidado mais digno sempre, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo bate-papo aí.